teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Começar com o primeiro mandamento, lembrando aos irmãos que as crianças também vão estudar os 10 mandamentos na classinha delas. Semana passada nós já demos questões introdutórias sobre os 10 mandamentos. E hoje, portanto, vamos ver o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. E nós vamos achar o texto lá em Êxodo capítulo 20, versículos 1 ao 3. Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 3. O texto lá nos diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então aqui ele termina, ele começa com o primeiro mandamento. Nós vamos ver na semana que vem o segundo mandamento, que vai falar sobre as imagens de escultura. Mas hoje nós vamos ver estes 3 primeiros versículos. Peguei uma frase de João Calvino, quando estava ali estudando nas institutas, onde tem um estudo sobre os 10 mandamentos. Uma frase que ele traz ali, ele fala: porque o Senhor não exige apenas que a sua glória seja mantida por confissão externa, ou seja, da boca para fora, mas diante dos seus olhos, para os quais não há nada que não seja visível e manifesto. Ou seja, nossa profissão de fé por si só não vale de nada se ela for apenas externa, se for da boca para fora. Ela tem que ser algo interno, algo do nosso coração. A nossa profissão de fé, aquilo que nós fazemos aqui, deve ser algo não meramente teórico, como muitos acusam os cristãos de serem. Vocês são teóricos, porque na prática vocês não vivem. Ou seja, o cristianismo ele é extremamente prático, e o cristianismo verdadeiro ele é interno, não é só externo. Jesus muitas vezes criticou o farisaísmo por eles serem externos, hipócritas, apenas uma casca. Vamos pegar um pano de fundo, um contexto do que estava acontecendo ali quando Deus foi dar a Moisés os 10 mandamentos. O povo havia sido libertado do Egito. Todos conhecem essa história, uma história muito conhecida. Moisés ali é levantado para libertar o povo pelo poder, pela mão de Deus. Moisés vai até o faraó, pede ao faraó para que deixe o povo sair. O coração de faraó é endurecido. Deus manda ali as 10 pragas. E ao fim da 10ª praga, que é a morte dos primogênitos ali, Deus fala que é para eles fazerem a festa da Páscoa, como nós sabemos ali, matando um bezerrinho, colocando nos umbrais das portas o sangue, comendo ervas amargas, né, assando aquele cordeirinho, né, comendo pães asmos. E aí então fala que eles ali estavam todos prontos já para sair da terra. Eles saem da terra do Egito, onde eles eram escravos. Deus abre o Mar Vermelho e eles começam então a peregrinar pelo deserto. Após 3 meses, como o texto do capítulo 19, versículo 1 vai falar, de caminhada, eles chegam até o Monte Sinai. E ali então Deus fala para eles pararem naquele lugar. Deus instrui a Moisés que suba até o Monte Sinai. E ele fala para o povo esperar ali ao pé do monte durante 3 dias, que ele iria falar com Moisés naquele tempo. Deus se revela a Moisés ali, há todo um contexto ali onde Deus fala que eles não deveriam nem chegar perto do monte, que quem chegasse perto ali, mesmo que fosse um animal, morreria e tal. Deus fala com Moisés, há uma situação espetacular ali, assustadora até, porque durante o dia escurece e começam raios e trovões e nuvens, e do monte começa a sair fumaça, fumegar aquele monte. Então há uma imagem extremamente assustadora aos olhos humanos. Se você for pensar, imagine, durante o dia começa a ficar completamente escuro, raios, trovões, e começa a sair fumaça de um monte lá, e começa a tremer aquele monte. Um tremor naquele monte. É uma situação extremamente aterradora, assustadora para o povo. E é nesse contexto onde Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés. Uma questão que nós precisamos compreender também é como era o Egito nessa época. Já que nós vamos falar sobre não tenha outros deuses diante de mim, como o texto falou que não terás outros deuses diante de mim. Como era o Egito? No Egito eles adoravam o sol. Eles tinham
dezenas, centenas de divindades. Eles adoravam animais, eles adoravam até o crocodilo. O crocodilo era existe até um deus chamado Sebek, que era um deus crocodilo. E eles achavam que era até um privilégio você ser atacado ou morto por um crocodilo, porque você estava sendo atacado por uma divindade. Os gatos eram considerados deuses também. Um tempo não, uma época eles eram só alimentação mesmo, eles comiam os gatos ali, mas depois eles começaram a perceber que os gatos eram muito úteis para eles, porque os ratos consumiam toda a plantação deles e geravam muitas pragas e doenças ali, e eles começaram a perceber que os gatos eram bons predadores, e aí eles começaram a cuidar muito bem dos gatos e colocavam colares nos gatos, enfeitavam aqueles gatos. Eles gostavam tanto desses gatos, eles adoravam esses gatos de tal forma que quando eles morriam, eles faziam um funeral para esses gatos, eles até arrancavam as sobrancelhas como sinal de luto e tal. Então eles tinham um apreço, uma adoração por esses gatos dessa forma. E tantos outros ali, que semana que vem nós vamos ver sobre os deuses egípcios. Nós vamos ver que boa parte deles tem a ver com uma parte homem e outra parte animal, um falcão, um lagarto, um gato e tantos outros, um touro. Além disso, o faraó era considerado um deus. O faraó ele era tido como um deus, ele deveria ser adorado ali pelo povo, porque ele era tido, até coloquei aqui, ele era o deus, ele era um deus encarnado, filho do sol Amon-Ra, e a encarnação de Horus, o deus falcão. Então ele era tido como um deus, ele deveria ser adorado, ele fazia todas as coisas ali, era ele quem administrava, era ele quem dava todas as ordens ali, então ele era considerado um deus, ele era a encarnação de Deus na Terra, portanto ele deveria ser obedecido e adorado. Já mais tarde, bem mais tarde, obviamente, o imperador romano também deveria ser adorado. Nós vemos ao longo da história que o imperador se colocava como rei, não apenas o imperador, mas até outros queriam se colocar como Deus. Eles chegavam até para Herodes, você é um Deus e tal. Conhecemos a história de Herodes lá, que ele aceita essa adoração lá e ele cai ali morto, comido por vermes e tal. Então nós vemos ao longo da história que homens ali, que faraós, imperadores se colocaram como deuses, que queriam ser adorados, que achavam que mereciam adoração. E o Senhor fala aqui a Moisés, ele fala a Moisés aqui, olha, eu sou o Senhor de vocês, fui eu quem tirei vocês da terra do Egito. Eu mostrei para vocês que eu sou o Deus de vocês. Eu mostrei que eu sou superior a todos os deuses do Egito, através das pragas que eles não conseguiram conter. Fui eu quem tirei vocês de lá, fui eu quem libertei vocês. Fui eu quem tirei vocês da escravidão. Então vocês devem adorar a mim. Os outros deuses são falsos, são uma farsa. Eles não servem de nada. Eles estão ali só para enganar. Eles são instrumentos de Satanás para enganar as pessoas. Eu sou o verdadeiro Deus. Você pode pensar nos deuses que nós temos em nossos dias? Já que ele não está falando aqui de estátuas ainda. Perceba que ele vai falar das imagens de escultura a partir do versículo 4. Nós não chegamos lá. Mas ele está falando, não terás outros deuses diante de mim. Nós podemos ser deuses em nossos corações. Porque às vezes você pode pensar, eu não tenho uma estátua na minha casa, eu não tenho nenhuma imagem, eu não cultuo nenhuma imagem. De repente você tem um Deus no seu coração. Você tem uma pessoa no seu coração que você dignifica, que você coloca como Deus. Ou de repente você percebe que algumas igrejas têm pessoas que parecem ser deuses lá, porque na placa já tem até a foto daquela pessoa, e que se aquela pessoa for fazer o culto, ela é praticamente um deus, tudo que ela fala é verdadeiro, tudo que ela fala é lei, e se ela mandar você fazer qualquer coisa, você vai lá e faz. Eu já ouvi histórias as mais terríveis de pessoas que passam fome para dar dinheiro para aquelas pessoas ali, porque eles creem naquela pessoa como se fosse o Deus delas, mesmo que a escritura contrarie aquilo que está sendo falado, elas fazem, porque acaba sendo o Deus dela. E aí você fala, não, mas a escritura fala que isso é errado, meu querido. Fala, não, mas se o pastor falou, eu vou fazer. Acaba sendo o Deus dela, porque ela segue aquele pastor, aquele líder, ela não segue as escrituras, ela serve aquele homem.
Então ela tem um Deus diante de si, sim. E esses supostos deuses que tem no coração das pessoas, eles rejeitam a totalidade das Escrituras, ou parte dela. Eu coloquei parte entre aspas aqui, porque quando você rejeita parte das Escrituras, você rejeita toda ela. Se você rejeita qualquer parte que seja das Escrituras, você está rejeitando todo. Ou você compreende que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou você lança toda ela fora. Eu creio em toda ela, menos nisso. Não, não é assim. Não é assim que funciona com o Senhor. Ou é tudo ou nada com o Senhor. Ele é bem radical. Ele é bem mais que a gente. Que a gente acaba sendo muitas vezes politicamente correto, né? Ou você quer agradar, ou você fala, não é bem assim, eu vou deixar assim, vou deixar assim. Com Deus não. Jesus mesmo falava, quem comigo não ajunta espalha. Quem não é por mim é contra mim. Não existe em cima do muro. Não tem meio termo. Ou vem ou não vem. Ou quer ou não quer. Ele fala, ou está dentro ou está fora. E essas pessoas rejeitam parte das Escrituras porque elas falam contra algumas partes das Escrituras ou omitem partes das Escrituras. Elas não consideram toda a palavra como inspirada por Deus. Elas não valorizam a igreja como o corpo de Cristo. Elas valorizam a igreja como um negócio, que elas vão ganhar dinheiro. O apóstolo Paulo já denunciava algumas pessoas, ele falava que o Deus delas era o ventre. Eles não estavam ali para adorar ao Senhor, não valorizavam a igreja como o corpo de Cristo, como Cristo sendo cabeça da igreja, uma igreja sendo a noiva de Cristo. Não, a igreja é um negócio, é um empreendimento onde eu vou ganhar dinheiro, onde eu vou fazer a minha vida. Essas pessoas creem que cada um define o caminho delas até Deus. Você, se você for sincero, você consegue chegar até Deus por você próprio. Se você for honesto no seu coração. Sinceridade não faz você chegar até Deus. Cristo te faz chegar até Deus. A exposição correta, fiel das Escrituras, é que faz isso. Não é sinceridade, não é boa intenção. Algumas perguntas, 2 perguntas para pessoas que de repente possam estar adorando a algum Deus. Nós podemos nos identificar ou não. Será que você adora algum Deus? O que você ama? O que te dá prazer? Que toma conta dos seus pensamentos, dos seus recursos? Porque quando a gente fala de outros deuses, a gente já pensa naquela coisa. Eu não tenho nenhuma estátua em casa. Eu adoro só Deus. Eu creio só em Jesus. Mas o que toma conta dos seus pensamentos? Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. O que toma conta dos seus desejos, o que você pensa de fazer com os seus recursos, como você usa os seus recursos, como você usa o seu tempo. Isso vai revelar se você crê no Deus vivo e verdadeiro. Se você tem um Deus de verdade, ou se o seu Deus é o seu dinheiro, se o seu Deus é aquilo que vai te dar algum tipo de prazer, e você passa um dia só falando naquilo, e Deus, e a palavra, e Cristo nunca passa pela sua cabeça. Vocês já ouviram pessoas falarem, hoje não deu tempo de orar, estava muito cheio de coisas para fazer. Hoje não deu tempo de ler a Bíblia. Poxa, será que você tem o único verdadeiro Deus mesmo? Será que é um sacrifício tão grande você tirar alguns minutos do seu dia para ler as Escrituras e orar ao Senhor? Você tem 24 horas do dia, é tão difícil tirar um tempinho para isso. Mas eu tenho tantas coisas, eu tenho trabalho, eu tenho escola, eu tenho curso, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Mas e quem te deu capacidade para fazer tudo isso? Quem tirou você da escravidão do pecado? Ele te tirou da escravidão do pecado apenas para você desfrutar de uma vida nesta terra? Para você viver para si próprio? Ou para adorá-lo? Com o que você fica animado e fala constantemente? O que te anima? O que faz o teu coração bater mais forte? Será que são só as coisas desse mundo? Não há problema em você ficar feliz com algumas coisas que você tem. Puxa vida, olha só, vou encontrar meus filhos, meus netos, vou ganhar uma promoção no meu trabalho. Que legal, fique feliz. Nós não podemos ser indiferentes, né? Falar, bem, né? Não é isso. O que eu estou falando é,
disso tomar conta de tal forma do teu coração que Deus, que Cristo quando eu precisar dele, eu pego. É como aquela ferramenta que eu deixo no cantinho ali, e quando eu precisar usar, eu vou lá, pego aquela furadeira, dou uma furadinha na parede e coloco ela no canto de novo e ela fica lá. É assim que nós tratamos a Deus? É esse o Deus que você diz adorar? Que ele tem apenas, ele é uma nota de rodapé na sua vida? O roteiro da sua vida, você que acha quem está escrevendo, e Jesus é aquela notinha ali que de vez em quando você dá uma olhadinha ali. O que você ama? E uma segunda pergunta é: no que você confia? No que você confia? Uma frase de Lutero aqui: seja o que for que o seu coração se apegue e confie, isso é corretamente o seu Deus. E Thomas Watson também nos traz uma frase muito interessante. Ele fala: confiar em algo mais do que em Deus é tornar esse algo Deus. Ou seja, se você confia em algo, se a sua esperança está em algo que não seja o Senhor, esta coisa passa a ser o seu Deus. Não é o Deus vivo e verdadeiro, não é o Salvador, não é o Senhor, mas é isso, é aquilo que você confia, é aquilo que te traz uma aparente paz, é aquilo que te traz segurança, é aquilo que você deposita a sua confiança. Isso vai me trazer felicidade, isso vai me trazer alegria, isso vai me trazer conforto, isso vai me trazer satisfação. Isso é o seu Deus. Isso é muito fácil de ver, é só você ver propagandas na TV. A TV sempre traz propagandas assim, onde ela mostra que você tem uma vida sem sentido, mas quando você tem aquele produto, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter contentamento, e a sua vida será outra a partir daquele momento. Se você tiver uma conta naquele banco, aquela TV a cabo, aquele carro, aquele brinquedo, aquele instrumento musical. No que você confia? Em que você descansa? No que você coloca a sua paz? Quais são os deuses do homem? Aqui é apenas alguns, tá, gente? João Calvino falou que nosso coração é uma fábrica de ídolos. E aqui nós vamos dar apenas alguns exemplos de como é fácil nós termos deuses em nossos corações e de como nós constantemente podemos pecar contra o Senhor e desde o primeiro mandamento quebrarmos. O Senhor fala para o povo: olha, eu tirei vocês do Egito. E é como se o Senhor também falasse para nós: eu tirei vocês da escravidão do pecado. Então não tem outros deuses diante de vocês, porque eu tirei vocês do pecado. Porque Cristo se revelou a vocês. Vocês conheceram o Evangelho. Vocês compreenderam que vocês eram pecadores e que o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para pagar pelos seus pecados. E você deve servir a Ele. Então, o homem, ele tem uma imensidão de deuses. É como se ele vivesse numa casa de espelhos, onde para onde ele vai, ele olha para si próprio. Ele está pensando apenas em si próprio. Porque o que são os deuses? Os deuses são fabricados para satisfazer as nossas paixões. Só que você perceber, tanto nos deuses do Egito, quanto no panteão grego, romano, você olha para a igreja católica, eles são ídolos que servem para satisfazer as nossas necessidades. De saúde, de alegria, de crianças, de tantas outras coisas. Vocês já pensaram que o dinheiro pode ser o seu Deus? O próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele fala ali que nós não podemos servir a dois senhores. Ele fala: ou você serve a Deus ou as riquezas. Algumas Bíblias trazem mamon. O que Jesus está falando é: ou você serve a Deus ou serve o dinheiro. Ou você, se você agrada um, você vai desagradar o outro. Normalmente, não tem como você agradar os dois. E tem muita gente que se diz crente, fica correndo atrás de dinheiro, que acha que a felicidade, a sua paz está em ter muito dinheiro, em ganhar 20, 30, 50, 100 mil reais, que daí quando eu ganhar esse valor, eu vou me sentir em paz, eu estarei sossegado, estarei estabilizado, e aí sim serei feliz, estarei contente. Se é assim que você pensa, o dinheiro é o seu Deus. Porque você está depositando a sua esperança no dinheiro.
Você não precisa fazer voto de pobreza, mas se você deposita a sua esperança no dinheiro, ele é o seu Deus. Sinto lhe informar isso, e você precisa se arrepender dos seus pecados então, porque você está adorando um outro Deus, e você está em pecado, quebrando o primeiro mandamento do Senhor. Você pode adorar o seu corpo, tanto na época de Jesus, onde existia já o culto ao corpo, quanto hoje. As pessoas, muitas delas, elas cultuam ao corpo, elas fazem de tudo para se exibir, de ter um corpo ideal, que muitas vezes nem é ideal, é uma bizarrice aquilo. Você vê o cara lá, parece uma coxinha, o cara, um sorvete, que ele é enorme aqui em cima, e embaixo ele parece uns palitinhos ali embaixo, ele acha que ele está arrasando. Porque o corpo dele é o Deus dele. A satisfação dele, a alegria dele, a paz dele está em ele ser bombadão, em ter um bração gordo, grandão, né, todo rasgado, com aquelas veias aparecendo, e as perninhas, como minha irmã fala. Minha irmã também é professora de educação física, já foi instrutora de academia, não é mais. Eu falava, os caras assim parecem paraplégicos até, porque é desproporcional. Mas eles cultuam aquilo. O ser humano, ele pode cultuar a sexualidade. Nós vivemos numa sociedade extremamente sexualizada. As propagandas que você vê, elas têm duplo sentido. Fora outras que são bem explícitas mesmo. Não tem nem duplo sentido. Você vê aquilo lá e fala, o que é isso? Você vê outdoors na cidade e você fala, o que é isso, gente? Como é que pode estar isso aparecendo? Porque as pessoas, elas acham que o sexo, o relacionamento com vários parceiros, com quantas pessoas forem ali, vai trazer felicidade, satisfação, alegria. Ela vai se sentir bem, ela vai sentir paz. Isso vai aumentar a minha autoestima. Isso é o seu Deus. Não é o Deus vivo e verdadeiro. É um Deus em quem você confia de verdade. Se é dessa forma que você pensa, este é o seu Deus. Este é o seu Senhor. Um bichinho pode ser o seu Deus, assim como os egípcios faziam. Hoje em dia tem tanta gente que tem bichinhos. Eu adoro bichinhos, eu gosto muito, eu cuido até os da rua. Eu tenho os meus lá em casa, dou ração, mas são animais. Para mim são animais. Eles estão lá em casa, dou ração, dou vacina, mas eles têm a sua função. Eu não vou ficar dando a eles mais do que eles necessitam. Hoje tem padaria, tem yoga para cachorro, tem cemitério de cachorro, tem oftalmologista, tem acupuntura, hotel. Eles são muito mais preciosos às vezes do que uma pessoa. E aquela pessoa, ela fala, olha, se eu perder o meu bichinho, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Já ouvi isso de gente. Eu não sei o que eu vou fazer se esse animal meu morrer. Eu vou entrar em depressão profunda. Ora, se você pensa assim, ele é o seu Deus. Porque se a sua esperança está nele, se você não sabe o que vai fazer se o seu bichinho morrer, e ele vai morrer, sinto em falar, mas ele vai morrer, mesmo que você tenha no seu coração que não gostaria que ele morresse. Mas se isso você tem no seu coração, você deve se desfazer desse Deus. Se arrependa dos seus pecados. Você está quebrando o primeiro mandamento. Alguns acham que a política vai te dar satisfação e vai te dar livramento, porque eu sou socialista, porque eu sou deste partido, porque eu sou daquele partido, porque eu sou liberal, porque eu sou conservador. Você pode ter uma posição política. É até importante que você tenha, desde que você não fique levantando bandeiras na igreja e fazendo campanha política na igreja. Você pode ter as suas convicções, mas elas não vão trazer satisfação para você. Elas não vão te libertar. Elas não vão te trazer a verdadeira alegria. A política muitas vezes vai trazer aquela coisa assim que você vai falar, poxa, a vida me decepcionei. Então não coloque a sua esperança ou alegria em política, porque agora este ano vai ter eleição, e se esse cara for eleito vai dar tudo certo. Vai mudar tudo, vai sair o pessoal do PP lá, do PMDB, vai entrar outro, e aí ele vai arrumar tudo. Não é assim, gente. Nossa esperança não está em homens. Nossa esperança está em Deus. Você pode ter como Deus o celular, as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook. Tem pessoas que já são dependentes de celular
de computador, de tablet. Tanto que tem clínicas especializadas em cuidar desse tipo de pessoa, porque elas têm síndrome de abstinência. E essas pessoas, elas passam mal, elas precisam tomar remédio, porque elas tiveram que passar um longo tempo que eu digo 1 ou 2 dias, para elas é uma tortura isso. E imagina se elas ficarem sem um carregador de bateria, uma pessoa dessa tem um surto psicótico. Então existem clínicas especializadas em cuidar desse tipo de pessoa, porque ela não consegue ficar sem o celular. E se o celular dela tocar 2 horas da madrugada ali com uma mensagem no WhatsApp, ele mesmo que seja um GIF, ela tem que ir lá olhar 2 horas da manhã. Ou seja, se você usa as redes sociais dessa forma, se você olha para o seu computador, para o seu tablet, para o seu celular desta forma, que você pensa, puxa vida, eu não sei como as gerações anteriores conseguiram sobreviver sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sem tantas outras redes sociais. Como as outras gerações conseguiram sobreviver sem Twitter? Puxa vida, devia ser uma vida sem graça, sem sentido. Eu me mataria se eu não tivesse isso. Então este é o seu Deus. E você deve se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo. Drogas lícitas ou ilícitas. Por drogas lícitas, o álcool, o cigarro. A pessoa fala, não, mas quando eu tomo uns goles eu fico mais tranquilo. Quando eu fumo meu cigarro, eu me sinto mais sossegado. Se eu não tomar a bebida, se eu não fumar o meu cigarro, eu fico ansioso. Eu não fico legal, eu passo mal e tal. Este é o seu Deus. A pessoa que é viciada em crack, cocaína, este é o Deus dela, não consegue sobreviver sem aquilo. Claro que tem toda a questão de que aquela droga trouxe dependência a ela, sim. Mas ela procurou aquilo porque ela queria algo mais. Porque ela queria se sentir melhor. Porque ela queria ter um barato. Porque ela queria se sentir bem, queria se sentir nas nuvens, queria se sentir especial. Aquele é o Deus dela, ela está procurando o refúgio dela nas drogas. O nosso refúgio e fortaleza é o Senhor. A nossa rocha é Cristo. A nossa rocha não são as drogas, não é tablet, não é celular, não é computador, não é política, não é nenhum animalzinho que eu possa ter, não é meu corpo, não é sexualidade, não é dinheiro. Minha rocha é Cristo. Se você se firmar em qualquer uma dessas coisas, você vai afundar, você vai perecer. Você vai perecer se você pensa só em trabalho. Mas eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar minha família. Correto, sustente sua família, isso é bíblico. Trabalho, isso é bíblico. A Bíblia fala que se você não quer trabalhar, que também não coma. Verdade, continue trabalhando. Mas se a tua atenção está apenas no trabalho, se você não dedica tempo em oração, em leitura das Escrituras, em tempo com o povo de Deus, em tirar tempo com a sua família, de orar com a sua família, de passear com a sua família, de valorizar a sua família, o seu Deus é o seu trabalho. A sua esperança está no seu trabalho, a sua satisfação está no seu trabalho. Portanto, quando você não puder mais trabalhar, você vai cair em depressão e você vai esperar apenas a morte, porque a sua esperança estava no trabalho, a sua alegria estava ali. E um dia, se você precisar se aposentar ou se você adoecer, acabou a sua esperança, acabou a sua satisfação. O coração do crente deve estar no Senhor. A sua satisfação deve estar no Senhor, a minha satisfação deve estar no Senhor. Não em coisas, não no trabalho, não no casamento. Para aqueles que já casaram, o casamento é uma bênção. Mas o casamento não é esperança de felicidade. Para aqueles que são jovens, ainda não casaram, que são solteiros, a sua esperança não deve estar, quando eu casar, eu vou ser feliz. Não. A sua felicidade está em Cristo. O casamento é uma bênção no Senhor. Quando você casa com uma pessoa de Jesus, é ótimo. Mas a sua felicidade não está ali, está no Senhor. Está em viver, em desfrutar da vida com o Senhor. E o casamento, como consequência, vai ser uma bênção. A sua esperança, a sua felicidade, a sua tranquilidade não está numa herança que você vai ganhar futuramente. Eu vou ser uma pessoa feliz quando eu ganhar aquela herança. Você está pensando na morte do seu familiar, né? Ela está querendo que morra, porque daí eu vou ter esse dinheiro, eu vou ter essa casa, eu vou ter esse carro.
aí eu vou ser feliz, aí eu vou ter tranquilidade, aí não vou ter meu pai e minha mãe para encher minhas paciências. A sua alegria, a sua esperança, a sua felicidade está pautada em algo que acaba ou em algo que se pode nem ter. A sua esperança, a sua alegria pode estar em teologia, por exemplo. É algo bom? É ótimo. É ótimo estudarmos a palavra de Deus, expormos a palavra de Deus. Mas a teologia pode ser o nosso Deus. Apenas o estudo da palavra, o estudo frio, morto da palavra. Porque quando nós estudamos apenas por estudar, porque nós queremos debater com alguém e mostrarmos como nós somos inteligentes, como nós sabemos fazer uma apologética bíblica, como nós conseguimos manejar muito bem as escrituras, as pessoas vão falar, poxa vida, como ele é sábio, como ele sabe versículos de cor, como ele conhece teologia, olha os termos que ele usa, supralapsarianismo, infralapsarianismo, teologia do pacto, olha como ele é inteligente, como ele é um homem de Deus, ele é uma bênção. Você está em pecado e a teologia é o seu Deus, apenas o estudo. É algo bom, mas que pode ser algo frio, legalista. Estudar apenas por estudar, para ter vanglória para si, para que as pessoas te elogiem. A igreja pode ser o seu Deus. Também é algo bom, maravilhoso, essencial para nós estarmos juntos. Como é bom estarmos juntos. Mas a igreja pode ser a sua esperança de felicidade, satisfação e contentamento. E aí quando a gente se decepciona, a gente fala, não sei o que fazer da minha vida agora, porque eu me decepcionei. Porque ali estava a minha esperança estava na igreja. A minha esperança de felicidade, de satisfação, de contentamento estava ali. Mas eu tive algum problema com alguém ou alguma circunstância e agora eu não sei o que fazer da minha vida, porque a minha esperança estava nisso. A sua esperança está no Senhor. Você não vai dedicar a sua vida à igreja apenas para você esquecer os seus problemas. Você está como igreja, como corpo de Cristo, para ser edificado pelo Senhor, para edificar a vida de outras pessoas, para ser edificado por outros, para viver como povo de Deus. Nós estamos aqui como povo, como família de Deus, para cultuarmos ao Senhor, para nos dedicarmos ao Senhor. E não para fugirmos das nossas obrigações, como muitas pessoas o fazem, de ficar a semana inteira na igreja, muitas vezes, daí não faz nem, cuida da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, e abandona a família. Acaba sendo o seu Deus. A igreja é o seu Deus, não Deus. Esses são alguns dos deuses que nós podemos ter. E o Senhor fala, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus. Nada disso. Tanto as coisas ruins quanto as boas podem ser nossos deuses. A questão é a atitude que você tem. Onde está a sua esperança e a sua alegria? Se a sua esperança e a sua alegria está em alguma dessas coisas, mesmo que elas sejam boas, ali está o seu Deus. Ali está a sua confiança. Você está olhando para si próprio porque você quer se satisfazer com aquilo. Porque eu quero me sentir bem com aquilo. Você não está pensando na glória de Deus. Você não está pensando que você está ali para amar ao Senhor. Estou aqui para amar ao Senhor. Estou aqui para servir ao Senhor. Não, estou aqui para ser feliz. Eu estou aqui para minha alegria e satisfação. Eu estou aqui para ver o que o Senhor tem a me dar. O que eu vou receber neste lugar. E não, eu estou aqui para adorar a Deus, o único e verdadeiro Deus. Eu estou aqui para conhecer mais de Cristo. Eu estou aqui para anunciar a Cristo às outras pessoas. Estou aqui para pregar o Evangelho. A minha esperança está no Senhor. Ele é a minha rocha. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu Salvador. Algumas reflexões que ficam para nós hoje desse texto, de Êxodo capítulo 20. O falso cristianismo ele pode ser confundido com o verdadeiro, porque ele tem muitas nuances parecidas. Ele tem características parecidas. Você chega ali a um tempo de oração, a cânticos, a leitura da palavra muitas vezes, nem todas as vezes, mas eles se parecem muito, eles se confundem muito. E ali então você pode ser confundido com aquilo que é falso, você pode ser enganado.
E para isso, então, nós devemos procurar nas Escrituras a revelação de Deus. Será que essa igreja está revelando Deus ou ela está querendo apenas me satisfazer? Será que ela está me fazendo conhecer cada vez mais a Cristo? Eu saio de lá falando, olha, eu conheci mais o Senhor hoje. Ou eu saio de lá, olha, estou me sentindo bem. O pastor me fez me sentir animado. Eu vou para casa, olha, acho que amanhã, essa semana vai ser muito boa. Vou conseguir produzir muito bem no meu trabalho. As minhas amizades na escola, olha, aquela musiquinha que eu escutei lá foi muito divertida. Aquela piada que me contaram foi muito boa. Muito parecido, assim, algumas coisas, mas tem coisas que você vai acostumando, vai parecendo legal, aquilo. Cuidado, olhe para a palavra, se você não está sendo enganado, se você não está fabricando um outro Deus para si. Um Deus mais tranquilo, mais light, que não vai te confrontar, que consegue conviver com a diversidade. Hoje está tão em voga a diversidade, né? Ele convive com a diversidade. Não é bem assim que ele quer ser o único. Ele pode ter um outro lá, mas tanto que ele seja o primeiro a ser adorado, né? Ele só quer o primeiro lugar. Gente, o pódio do Senhor tem um lugar apenas. Não existe primeiro, segundo e terceiro. Existe apenas um lugar. E esse primeiro lugar é do Senhor. A falsa religião, ela normalmente é popular. O cristianismo não foi feito para ser popular, gente. Não sei se vocês sabem disso. Jesus foi popular porque as pessoas vinham para ver os seus milagres, mas quando Jesus chamou ao compromisso, aquelas pessoas foram abandonando e foram embora. E ficaram só os discípulos ali. Jesus ainda falou, vocês não querem ir também? E toda aquela turma que estava lá, Hosana, Hosana, né? Glória ao Senhor nas maiores alturas. Um tempinho depois ali, estavam ali, crucifica, solta Barrabás. O cristianismo foi feito para ser popular. Nós estamos aqui para falarmos das grandezas de Deus. Nós não estamos aqui para fazer com que as pessoas sintam bem. Olha, vamos ver que tipo de música ela gosta, que tipo de filme ela gosta, que tipo de linguajar nós vamos falar aqui, que tipo de roupa ela gosta de vestir. Nós vamos falar sobre as grandezas de Deus. Nós vamos falar sobre o Senhor, sobre salvação. Poxa, mas essa igreja só fala de Bíblia. Eu fui lá e não tem nada demais, já ouvi isso de gente. Falar, eu fui nessa igreja e não gostei muito, eles falam muito de Bíblia. Tinha que ter alguma coisa diferente. Tinha que ter uma brincadeirinha, tinha que ter uma gincaninha, tinha que ter um negócio engraçado no meio, tinha que entrar um palhaço lá no meio, fazendo uns malabarismos no meio da pregação, tinha que entrar um pessoal de skate lá andando, tinha que entrar um pessoal no meio da pregação do pastor cantando um rap lá, virado aqui com um chapéuzinho ali, com um bonezinho. O cristianismo não foi feito para ser popular, gente. Na falsa religião, as pessoas são convencidas de que elas estão servindo ao Deus verdadeiro. Muitas delas estão convencidas de que elas estão servindo ao Deus. Não, eu creio em Deus, estou servindo ao Deus verdadeiro. Estão servindo a um falso Deus, estão se prostrando diante de um Deus falso. Tem um outro Deus diante de si. Nossa adoração é apenas ao Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele exige fidelidade de você. Isso é um compromisso de fidelidade. Não é igual supermercado que você vai e você faz o Clube Tozeto, Clube Condor, Clube Mufato, Clube não sei o que, e você vai em todos eles. Deus, nós só temos um. Canais de TV, você tem uma TV a cabo, lá você tem 200, 300 canais. Deus, nós só temos um. Por isso que a Bíblia usa a ilustração de casamento. É para toda a vida. É entre um homem e uma mulher. É fidelidade, um compromisso de fidelidade. Deus quer de nós fidelidade. E nós temos este livre acesso ao Senhor hoje. Quando Moisés subiu ao monte, só ele poderia subir. O povo tinha que ficar lá embaixo, e quem chegasse perto do monte iria morrer, homens ou animais. Mas hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Nós temos essa liberdade de chegarmos até o Senhor por meio de Jesus Cristo. E você ainda vai querer buscar outros deuses que são falsos.
Nós temos livre acesso ao Senhor. Cristo morreu pelos pecados do seu povo. Cristo sofreu, foi humilhado, se esvaziou. E você ainda vai buscar outro Deus? E você ainda acha que o sacrifício que Ele fez não é suficiente? Por que você está procurando outro Deus? Por que você está fabricando outro Deus no seu coração? O Senhor está falando, não tenha outros deuses diante de mim. Não tenha. Eu sou o único, o verdadeiro Deus. Creia nesse Deus. Louve a esse Deus. Bendiga esse Deus. Conheça esse Deus através da palavra. Busque ao Senhor através de oração. Vocês já imaginaram que nós temos livre acesso ao Senhor? Nós oramos ao Senhor livremente, no momento que nós quisermos. Nós temos acesso à palavra completa do Senhor e nós podemos folhear no momento que nós quisermos. Você tem no seu celular, no seu tablet, no seu computador, uma versão de Bíblia, você pode ter quantas Bíblias você quiser. O privilégio que você tem de adorar o único e verdadeiro Deus, o Deus que quer fidelidade de você. Nós devemos toda a honra e toda a glória a Ele. Que o nosso amor seja exclusivamente para Ele. Que a nossa esperança de fidelidade, de felicidade, de verdadeiro contentamento, de paz esteja no Senhor, em toda circunstância e para a glória dEle. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado por podermos estar aqui louvando e bendizendo ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra que se revela a nós, ó Pai, através daqueles que o Senhor usou, Deus, para transmiti-la, Deus. Obrigado, Pai, por nos mostrar através dos 10 mandamentos que nós temos livre acesso ao Senhor, de que nós não precisamos de outros deuses, porque eles são falsos, eles nos enganam. A nossa esperança, a nossa felicidade, o nosso contentamento, a nossa paz deve estar no Senhor. Obrigado por ter enviado Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, por ser Ele o nosso único mediador, por termos este livre acesso ao Senhor, um Deus tão grande e maravilhoso, mas um Deus tão presente, um Deus tão próximo de nós. Obrigado, Senhor. Não temos motivos para procurar em nenhum outro lugar as respostas para nós, ó Pai, mas elas estão todas no Senhor. A nossa vida, a nossa eternidade estão em Tuas mãos. Bendito seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo.